Vamos continuar a resolução dos problemas do capítulo 2 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 45, letra A. Com que velocidade deve ser lançada uma bola verticalmente a partir do solo para que ela atinja uma altura máxima de 50 metros? Letra B. Por quanto tempo a bola permanece no ar? Letra C. Esboce os gráficos de y, v e a em função de t para a bola. Nos dois primeiros gráficos, indique um instante no qual a bola atinge a altura de 50 metros. Este problema é muito semelhante ao problema anterior. A bola é lançada com a velocidade inicial v0 vertical para cima e sob o efeito da gravidade terá uma aceleração a igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado vertical para baixo, razão pela qual é negativa. Então, a sua velocidade será diminuída a cada instante até se anular no ponto mais alto, que no problema é a posição y igual a 50 metros. Como continua sendo acelerada pela gravidade, a velocidade muda de sentido e seu módulo começa a aumentar, agora se deslocando no sentido oposto e, se desprezarmos o efeito de atrito no ar, tanto na subida quanto na descida, atingirá o solo com a velocidade no mesmo módulo da velocidade inicial. Então, o movimento da bola é uniformemente variado e valem as equações seguintes, reescritas substituindo x por y. Como não sabemos o valor do intervalo de tempo necessário para que a bola atinja a altura máxima, as duas primeiras equações não serão úteis e vamos utilizar a terceira. Resolvendo-a para v0, ela se torna, passando 2a vezes y menos y0 para a esquerda, fica v ao quadrado menos 2a vezes y menos y0 é igual a v0 ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, a gente vai concluir que o v0 vai ser a raiz quadrada de v ao quadrado menos 2a vezes y menos y0. Substituindo pelos valores conhecidos, ela se torna v0 igual. A velocidade final é zero, né? Queremos a posição quando a velocidade é nula, a posição máxima. Então, zero ao quadrado. Menos 2 vezes a aceleração, menos 9,8, vezes a posição, onde isso ocorre, né? 50 metros, menos zero, que é a posição inicial. Fazendo essas multiplicações aí, vai dar positivo. Então, 2 vezes 9,8 vezes 50 dá 980. Então, é igual a raiz quadrada de 980, que dá 31,3 metros por segundo. Escrevendo este resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ela se torna v0 igual a 31 metros por segundo. Podemos utilizar a primeira equação da nossa lista para calcular o intervalo de tempo necessário para que a bola chegue ao ponto mais alto. Resolvendo-a para t, eu vou passar o v0 para a esquerda, né? Então fica v menos v0 é igual a vezes t. O a está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, então t vai ser v menos v0 sobre a. O ideal ao fazer o cálculo de uma medida é utilizar as medidas originais e só depois fazer os ajustes de algarismos significativos e arredondamentos. Então, ao invés de substituir v0 pelo valor que calculamos em a, vamos substituí-lo pela expressão que usamos para calculá-lo, envolvendo as medidas originais. E essa expressão se torna v menos, no lugar do v0, raiz quadrada de v ao quadrado menos 2a vezes y menos y0 sobre a. Substituindo pelos valores originais das medidas, fica 0, né, que é o v final, menos raiz quadrada de 0 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, menos 9,8, vezes o y, que é 50, menos o y0, que é 0, dividido por a, que é menos 9,8. A expressão, o radical, né, a expressão dentro do radical e o valor dele, já fizemos o cálculo, dá menos 31,3.
que tem um sinal negativo lá de fora. E embaixo, menos 9,8. Divisão de sinais iguais dá positivo. E 31,3 dividido por 9,8 dá 3,19 segundos. Como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, o intervalo de tempo em que a bola permanece no ar é o dobro desse valor, né? Então, o ΔT vai ser 2 vezes 3,19, que dá 6,38 segundos. Escrevendo esse resultado com dois algarismos significativos, ele se torna ΔT igual a 6,4 segundos. A função posição da bola, em função do tempo, é y menos o y0, é igual a velocidade inicial v0 vezes t, né? 31t, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, menos 9,8 vezes t elevado ao quadrado. Então, o y de t vai ser 31t, e menos 9,8 dividido por 2 dá menos 4,9t elevado ao quadrado. Como trata-se de um polinômio do segundo grau, e o termo quadrático é negativo, seu gráfico é uma parábola côncava para baixo. Ela passa pela origem, no instante t igual a 3,2 segundos, né, metade do intervalo, atinge a altura máxima, y igual a 50 metros, e no instante t igual a 6,4 segundos, volta a atingir o solo. O gráfico terá o aspecto mostrado. O v de t vai ser o v0, 31, menos 9,8, que é a aceleração, vezes t. Como trata-se de um polinômio do primeiro grau e o termo de t é negativo, seu gráfico é uma reta decrescente que toca o eixo vertical em 31 metros por segundo. No instante t igual a 3,2 segundos, a velocidade se anula, né? É o ponto mais alto da trajetória. E depois muda de sentido e aumenta de modo até atingir menos 31 metros por segundo no instante em que atinge o solo. Então, teremos aí o gráfico da velocidade. Como a aceleração é sempre constante e vale menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, seu gráfico é uma reta paralela ao eixo horizontal, conforme mostra a figura.